Para saber se comunicar bem, entender sobre o seu tipo de personalidade fará total diferença. Eu sou Daniela Cardoso, mentora de oradores e palestrantes, treinadora comportamental, e este é o canal Oratória de Impacto, onde você aprende a se comunicar melhor, aprende técnicas de oratória e reprograma sua mente para que dessa forma você consiga se expressar bem e de maneira estratégica em qualquer ocasião. Seja muito bem-vindo a este espaço da comunicação e do desenvolvimento. E se você já gostou desse tema, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que eu mais gosto. Aqui na nossa mentoria, no Método Oratório de Impacto, nós não falamos só sobre técnicas de oratória. Nós entendemos o ser humano que chega aqui ao nosso atendimento. Nós entendemos a personalidade dele e dessa forma conseguimos ajudar cada cliente a se comunicar com autenticidade e liberdade. E para falar sobre esse tema importante, tipos de personalidade, os tipos do Eneagrama, a nossa convidada deste vídeo é Andréa Barbosa, psicóloga, treinadora comportamental e especialista em Eneagrama. Seja bem-vinda, Andréa! Obrigada por esse espaço, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu honro a sua história e honro as oportunidades que você nos dá, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Eneagrama, de como ele pode sim transformar a nossa vida. E Andréa, gente, é ela que atende os nossos clientes de mentoria no teste de Eneagrama, no tipo de personalidade. Nós fazemos um atendimento no processo de mentoria, um atendimento multidisciplinar. E o teste de Eneagrama quem faz é a Andréa. Sim. E vamos falar sobre o que é Eneagrama, Andréa. O Eneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu digo que ele é uma ferramenta de inteligência humana. Você estudando realmente, conhecendo como você pode se comportar através das suas sombras, através das suas máscaras. E como eu digo que você pode iluminar sim. Porque eu digo que o Eneagrama, pensa num labirinto. Desenha um labirinto. Nossa, aí. Muito e esse labirinto, grande, muitas informações, então, possibilidades. Exatamente, o Eneagrama é isso. Quando você começa a ter essa clareza, esse labirinto que eu posso adentrar aquele espaço, tudo fica muito mais claro e pode se iluminar através do Eneagrama. Eu vejo como você é apaixonada por esse tema e também me apaixonei por esse tema. Já Tanto contei que aqui. Eu convidei você para conhecer. E você lembra que eu já compartilhei aqui que esse era o curso que eu mais queria fazer desde 2018 e eu não conseguia fazer esse curso. Sim. Nunca dava certo. Até que deu certo para conseguir aprender sobre essa ferramenta, estudar sobre isso agora em 2025 e valeu muito a pena. Esse assunto é um dos assuntos sobre os quais eu vou mais me debruçar daqui para frente. Sim. E Andréa, compartilha com os nossos seguidores. Como é o tipo de comunicação que cada tipo de personalidade aqui apresenta? Olha, eu digo. Eu sei que é muita informação, desculpa até te interromper, mas traz um resumo pra gente sobre cada tipo aqui. São nove personalidades diferentes que se comportam de maneiras diferentes. Então tem aquele que é o mais comunicativo, que eu digo que é o 7. O Eneagrama aqui é o 7, tá aqui, tá aí. 7. Né? Então assim, ele fala demais. Então assim, eu gosto da fala do 7, só que muitas vezes a gente precisa dar um freiozinho nele. Porque ele é muito pra fora, ele é comunicativo. O 7, todo mundo sabe quando ele chega, porque ele até fala alto. Né? Então, brincalhão assim, também, muitas vezes, né? Brincalhão, eu gosto. Porque a gente sabe, a gente já sabe que é um 7, não rotulando. E no nosso meio, né, dos nossos treinamentos, a gente costuma dizer, não vamos rotular. Mas a gente costuma dizer assim, a gente já sabe quando uma pessoa chega. Porque quando uma pessoa chega, diz, é um 7, é um 5, é um 9, que é mais caladinho, o 9 é mais pra dentro, né? Ou um 4, que é mais sensível. 9. Então, exatamente. O 4 aqui. Exatamente. E o 2, né? Como é tipo 2, a minha linguagem do amor é o quê? Ela é tipo 2. Prestativa, né? De falar ali, tocando a pessoa, dar o coração. Então, assim, a linguagem, ela dá uma variação, né? Conforme a gente vai se posicionando diante de algumas circunstâncias. Mas eu quero dizer que é super importante se conhecer.
no Eneagrama. Por quê? Porque ali você consegue acessar o que te bloqueia na hora da tua fala. O que ficou reprimido na tua infância. Então, assim, quando a gente faz o teste de perfil, eu trago a criança ferida. E eu digo para o cliente, né? Você acessou isso na sua infância? Né? Você teve esse trauma? Tive, Andréa. Isso foi presente. Isso me bloqueou. O meu pai me bloqueou. O meu pai fazia alguma com que... experiência vivida, né? Alguma experiência. Meu pai... muitas vezes forçava eu falar com algumas pessoas, então isso eu criei uma resistência. Então assim, não, meu pai me abandonou, então eu preciso me comunicar de uma forma muito que eu preciso que aquela pessoa me ame de verdade na hora que eu estou comunicando. Então assim, tem essa questão do abandono. Então assim, eu gosto muito de trabalhar a criança ferida. Então eu trabalho no primeiro atendimento a criança ferida. Por quê? Porque a partir dali eu começo a entender por que hoje adulto ele tem a dificuldade em se relacionar, em se comunicar, tem aquela questão do nervosismo diante de uma entrevista ou diante de uma palestra. Então a gente trabalha isso, eu aponto para ele, eu falei, como a gente pode melhorar? Eu falei, como você quer melhorar? Por que o Eneagrama, eu estou te apresentando o Eneagrama? Então assim, para ele vê uma clareza quando eu dou essas ferramentas para ele no final da sessão. É muito maravilhoso perceber quanto nós temos recursos e ferramentas para te ajudar a se comunicar melhor. É por isso que eu sempre falo e vou repetir, vou reforçar, o método Oratória de Impacto, ele não é qualquer método, ele é o método para ajudar a reprogramar a sua mente, as suas emoções, para que você saiba se comunicar melhor. A gente não fala só sobre técnica de respiração, de dicção, roteiro de apresentação. Não, nós vamos mais fundo aqui para entender onde nasceu esse trauma, esse bloqueio, essa dificuldade, para resolver essa questão. Então, toda pessoa que vem para o nosso método, ela recebe um atendimento multidisciplinar que faz total diferença na vida dela. Exatamente. Andréa, dos clientes que nós já atendemos, que você já fez o teste de personalidade, tem algum caso que você possa compartilhar, sem revelar o nome ou tantos detalhes, mas que sirva de inspiração também para quem está nos acompanhando? É assim, tem muitos clientes, né, que a gente atende, mas existem aqueles que chamam mais atenção, principalmente os que são mais retraídos e que têm a questão realmente de se posicionar diante de uma empresa ou diante de um gerente, diante de um chefe, que são aquelas pessoas que são mais retraídas, né? Então, assim, a gente costuma dizer que vamos sair um pouquinho da bolha, vamos furar essa bolha. Então, assim, existem essas situações. Então, assim, tem casos específicos. Durante a minha infância, eu fui muito cobrado e exigido do meu pai que eu fosse correto, que eu fosse perfeito e que eu não podia errar, nunca. Eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que ser o melhor aluno, eu não podia tirar notas baixas, eu tinha horário para entrar, horário para sair, eu tinha que cumprir regras. Então, assim, com o passar do tempo, o que aconteceu com ele? Ele criou ali uma certa resistência. Ficou mais rígido, né? Ficou mais rígido. Né? Então, assim, a rigidez tomou conta dele. O que aconteceu? Ele não ficou flexível. O rigidez vem no corpo, a rigidez vem na fala, na cobrança. Exatamente. E ele é autocrítico. Então, para ele nunca tá bom. É um excesso de cobrança. E por mais que ele se melhore, treine, mas o excesso de cobrança vem muito forte, né? E, assim, essa é uma situação, né? E também a questão do... Vamos falar um pouco também do abandono. Quando você, criança, foi abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, por algum motivo, você não teve o amor do seu pai e da sua mãe. E o que aconteceu? Você buscou em outros parceiros, tanto na figura masculina como na figura feminina, ser atendido, ser amado, ser aceito. E para ele levou para a vida profissional. Por quê? O meu chefe nunca me entende,
o meu chefe não me aceita, eu estou me doando, eu estou Aí fazendo tem o meu dificuldade de máximo. receber crítica, Exatamente. tem dificuldade de ouvir a opinião contrária e tem Exatamente. dificuldade da exposição porque quer que as outras pessoas o aprovem. Exatamente. A necessidade da aprovação, Uhum. entendeu? Então, assim, é uma junção. Então, por isso que eu gosto sempre de tratar essa situação assim com muito carinho, sabe? E acolher, porque ele chega muito vulnerável. E quando a gente trabalha essa parte da vulnerabilidade dele, eu consigo entendê-lo enquanto adulto, sabe? Então, por isso que eu sou muito apaixonada pelo Eneagrama, porque eu fiz a formação em psicologia. E na psicologia a gente estuda teorias da personalidade, que é algo muito vago. E o Eneagrama é como se realmente ele me desenhasse o mapa mental da pessoa na minha frente e eu, através daquelas sinapses, eu conseguisse realmente entender o perfil dele e por que ele está se comportando daquele jeito. Então, por isso que eu falo com muito carinho do Eneagrama, porque eu gosto. Eu gosto de estudar, de ir a fundo. Ah, mas por que você está se comportando assim? Então, vamos voltar lá na tua criança. Vamos, senta aqui com a tua criança. Para entender tudo isso, né? Para entender tudo isso. Sabe, quando eu comecei a atender como mentora de oradores no processo de mentoria, acho que foi 2000, eu comecei a trabalhar com esses treinamentos já desde 2014. Mas a mentoria mais estruturada, com novas ferramentas, e não só com oratória, foi em 2017. Então, de lá para cá, nós já tínhamos teste de sistema representacional, linguagem de valorização, perfil comportamental. Aí é, no caso, o perfil DISC, que trabalha com o analítico, dominante, estável e influente. E quando chegou o Eneagrama, parece que foi a ferramenta que faltava nesse processo. Porque nós sempre acreditamos, você sabe que você está conosco, acompanha, nós sempre acreditamos que o ser humano, ele traz toda a sua história na comunicação. Nunca é só sobre a técnica da boca para fora. Tem a ver com as nossas emoções. E se a gente entende e trabalha esse desenvolvimento, faz total diferença. Faz total diferença, né? Eu costumo dizer que a ferramenta, ela não vai... A gente apresenta a ferramenta, mas ela não vai transformar. É a metodologia de como a gente está ali aplicando e trazendo para ele o que realmente está acontecendo e dizendo para ele, dando aquele start para ele, o sinal. A mudança começa a partir do momento que você dá o primeiro passo. A ação. É mudança, é ação. Se você permitir mesmo, eu tô te apresentando. Então, o que você pode fazer? Eu sempre costumo entregar uma frase chave para ele pensar. Eu peço geralmente para ele ir com uma tarefa, uma atividade para casa. Tarefa para casa. Tarefa para casa. Aí eu dou uma frase coringa para ele. Falo para ele, desenha um mind map, mapa mental, na cabeça dele. E ele me traga as respostas e as ferramentas. E eu digo para ele trazer essa ferramenta já desenhada na cabeça dele, realmente como um mapa. E eu digo para ele, conseguiu ver a cena, conseguiu desenhar, conseguiu. Então, conta como foi para mim. Aí ele começa a contar. Aí ele vai se percebendo. Ele falou, sabia que eu era enrijecido? Que eu não conseguia me posicionar diante de uma câmera? E quando eu pensava no microfone, eu já me travava. E ele começa a andar. Quando ele anda, ele vai trazendo alguma... Eu falei, tá, então anda aqui pra mim no nosso espaço, no consultório, vê pra mim, consegue. Observar como é que ele vai se posicionar. Eu deixo ele mais leve, né? Lembrando que a gente faz esse trabalho em conjunto e contigo, ele tem o posicionamento dele, do lado direito. Palestrante. Nos vídeos, entrevistas. Aí eu quero que ele seja leve pra eu tentar, né, verificar o que tá ainda bloqueando. Aí ele anda, ele gesticula. Eu falei, olha como tá legal. Aí ele fala pra mim, André, eu não conseguia fazer isso. E é importante, porque ele pensou. Ele levou pra casa esse exercício e ele pensou. E ele trouxe realmente ferramentas ou alguma coisa que estava bloqueando ele, que ele não conseguia, ou não, ele tirou aquele tempo para pensar mesmo. Mas eu costumo dizer que o cliente precisa querer fazer isso, porque as ferramentas estão aqui, a gente está dando esse suporte para ele. Se ele não fizer a parte dele, não adianta ter qualquer ferramenta. Exatamente. Essa ferramenta é maravilhosa. Eu gosto, sou suspeita para falar. Mas se realmente ele não colocar em prática aquilo que a gente trabalhou dentro do consultório, para ele é só mais uma ferramenta. Porque eu digo para ele, eu mando no celular dele, eu falei, sempre que possível, releia.
veja se está fazendo sentido. E quanto mais você relê o seu perfil, você vai verificar. Mais consciência você toma. Mais consciência você toma. Você vai lendo, você vai, opa, eu falhei aqui, olha, tem isso aqui que eu posso melhorar, tem esse posicionamento enquanto líder, né? Como é que eu posso melhorar com a minha equipe? Ou até mesmo sair um pouco do casulo, né? Porque tem aquela questão de ficar muito fechadinho. O 4, ele gosta muito de ficar ali no seu mundo, muito trancadinho. E eu digo, não, vamos sair um pouquinho, vamos socializar para ver, porque a oratória não é só ali, em cima de um palco ou gravando um vídeo. A gente se comunica com várias pessoas. Em todo lugar, em todo né? lugar. Toda hora é hora, todo dia é dia de nos expressarmos bem. Exatamente. E tem uma questão que é muito importante, você falou no início, quero aproveitar e reforçar. Quando nós observamos o tipo de personalidade que tem aqui, ó, sobre a mesa, os tipos de personalidade, não é para carimbar você e te dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não é para ativar a síndrome de Gabriela, não. É para você entender que há uma informação, mas que há a tua responsabilidade no teu desenvolvimento. Isso. O Eneagrama também traz informação com responsabilidade, né? Sim, informação com responsabilidade. Eu digo também sobre os níveis de consciência. O nível de consciência muito alto, ele consegue ter a clareza da mudança e da percepção. Mas a partir do momento que o meu nível de consciência realmente está muito baixo, o que vai acontecer? Eu não vou aceitar, eu vou continuar negando, eu vou projetar, né? Que são realmente essas questões do mecanismo de defesa que cada eneatipo tem. Então, assim, tem gente que é eneatipo que é vingativo, que é rancoroso. Então, assim, eu dou para ele essa ferramenta, eu digo, olha, o teu mecanismo de defesa é esse. E aí, o que tu pode fazer para mudar? Escreve para mim. Se não quiser escrever no papel, escreve mentalmente, mas verbaliza para mim. Por quê? É um nível de consciência que eu tenho que trazer para ele. Se ele está pegando essa ferramenta, se ele está buscando, então, por que ele não vai colocar em prática? Agora precisa estar disposto a essa mudança. Exatamente, estar disposto a essa mudança. E explica pra gente sobre essas cartinhas aqui, o que a gente pode compartilhar dessas cartinhas. Então, eu coloquei aqui, são os 9 eneatipos, né? E eu costumo também colocar no nosso atendimento. E no primeiro momento, para ele poder saber realmente, aí eu pergunto, você sabe qual é? Ele falou, não, ele vai fazer o teste, né? Aí eu converso com ele. Aí eu botei aqui o primeiro, que é o 1. Meu crítico interno é bastante rígido e exigente, como se fosse um juiz dentro de minha mente. Sou uma pessoa crítica comigo e com os outros e não gosto de ser criticado. Ele é tipo, ele é assim, né? Inclusive, e eu engraçado que quando eu faço aí ele fica, não sou eu, acho que não sou eu. Eu vou abrindo. Até eu realmente, eu nunca entrego o teste para ele de primeira. Eu deixo ele conhecer os 9. Vai conduzindo para ele conhecer e aceitar também, né? Exatamente, porque nós transitamos em todos. Olha aqui como é perfeito isso aqui, as setas. Porque em algum momento da nossa vida nós transitamos nessas áreas. Nós nunca somos só uma coisa. Nós nunca somos, né? E tudo bem, fazemos o teste, deu. Né? Tipo 2, Andréa, 2, aqui, prestativo. Mas em algum momento eu já fui o 1, eu tenho uma asa no 1. Eu tenho uma asinha aqui no 3, é assim. E eu estudando realmente, eu transitei em todos e eu, em algum momento da minha vida, eu fui 7, eu fui 8, eu fui 4. E todos nos ensinam, né? E todos nos ensinam. Tanto é que nós brincamos aqui, eu tô muito 4, eu tô muito 5. Por quê? Porque realmente a gente transita. Mas só que realmente no meu perfil é o 2, que tem ali aquela questão da prestatividade, do amor, da generosidade. Não é só isso, mas ele se destaca com isso, sim, né? Não é só isso. E sabe uma coisa que eu quero compartilhar com o pessoal? É o seguinte, boa parte dos nossos clientes aqui são eneatipo 1. Exatamente. Boa parte deles são eneatipo 1, se cobram muito, rígidos, autocríticos. Sim. Na conversa a gente já percebe, opa, tá uma tendência de... Mais um André atendeu, ó, mais um eneatipo 1, mais um. E eu quero dizer que é um desafio atender os eneatipos 1, porque realmente eles chegam muito enrijecidos, críticos demais, e até você conseguir passar essa barreira, furar essa bolha, é difícil. Porque eu preciso que ele entenda que não precisa ser rígido o tempo todo.
que a gente pode ser, sim, flexível. Aí ele tem que aprender exatamente, a ser flexível, né? porque eu costumo trazer para eles exemplos. Eu posso controlar a chuva? Não. Eu não posso controlar a chuva. Eu posso controlar o avião que não decolou, que não saiu? Não posso. Então, assim, eu não tenho como controlar essas coisas. Então, assim, eu trago essa aí, parece que quando eu trago essas realidades, eles ficam... Inclusive, André, eu quero logo te dizer que na próxima semana você vai atender um que eu tenho quase certeza que ele é NEA tipo 1, por conta dessa questão do controle. Você usou bem um exemplo que eu já conversei com ele, e é você que vai atendê-lo na próxima semana. Sim. E o Eneagrama como ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento da comunicação. Exatamente. E o que é interessante, que eu já conversei contigo e também conversei com a Rebeca, né, uma outra vez, eu falei assim, vamos trazer um pouco pra gente agora, que nós atendemos. Por que a gente atende muito NEA tipo 1? Porque a gente também tem que aprender a lidar com a autocrítica, com a flexibilidade, com a rigidez, nós também. Então, Rebeca tá aqui, ó, do outro lado, atrás da câmera. É um trabalho também pra gente, saber onde também a gente é falho. Somos seres humanos falhos, tudo bem. E a gente vai pro NEA tipo 1 e eu pergunto muito pra ti, né? De novo, eu até brinco. Daniela, mais um NEA tipo 1, vamos lá. E essa brincadeira, porque realmente nós estamos nessa construção, né? Nos melhorando a cada dia. Então, assim, quando eu vejo que essa ferramenta vem como NEA tipo 1, aí eu vou, leio, releio, passo para vocês, porque, a gente precisa melhorar aqui. A gente precisa avançar essa etapa. Vamos receber uma crítica, mas vamos saber se essa crítica realmente ela é para o nosso bem, é construtiva, ou é para deixar a gente mal. E todas as pessoas que estão em exposição, gravando um vídeo como esse aqui, fazendo palestras, treinamentos, todas as pessoas que se expõem na sua comunicação, elas estão sujeitas a receber críticas. Ou a gente aprende, ou você aprende a receber a crítica, ou você não consegue expor as suas opiniões, as suas ideias. Exatamente. Andréa, já estamos chegando ali na reta final do nosso tempo. Esse conteúdo aqui, ó, daria para nós gravarmos diversos vídeos para o canal. Sim. Deixa a tua mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, sobre a importância dessa ferramenta para a comunicação, para o desenvolvimento dessa grande habilidade. Eu digo para você que você tem aí uma luz dentro de você. Ela pode estar esquecida, pode estar abandonada, mas essa ferramenta, ela te traz e faz reacender a tua luz. Então, vem aqui com a gente, vem se conhecer, abre esse labirinto que está aí dentro de ti e vem acordar essa mulher ou esse homem que está aí um pouco adormecido. Vem com a gente ser luz, tá bom? Olha, terminou em grande estilo. Muito obrigada, Andréa. É o primeiro de vários vídeos sobre esses conteúdos. Rebeca já passou por aqui, nesta série de vídeos, onde nós contamos com João, pastor, que falou sobre fé, Rebeca falou sobre respiração, professora Vilmara falou sobre a importância da comunicação para os professores, Andréa Barbosa falando sobre essa excelente ferramenta do Eneagrama, ela que atende os nossos clientes aqui nessa ferramenta, e você vai acompanhar outros vídeos desta série exclusiva com nossos convidados, trazendo recursos e informações que podem te ajudar a se comunicar melhor. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta por aqui. A nossa missão é despertar vozes que impactem o mundo de forma positiva. Desperta a tua voz, orador de impacto, e vem com a gente. Te espero no próximo vídeo. Até lá!